Então, pessoal, vou começar aqui essa nova aula de resolução de exercícios. Eu vou resolver para vocês a P1 de 2023.1, certo? São 5 questões sobre esse conteúdo inicial de sinais e sistemas lineares invariantes no tempo, né? A primeira questão, a prova de vocês vai ser no estilo dessa aqui, tá? Não vai ser muito diferente. A primeira questão vai ser uma dessa de calcular energia ou potência, tá? Se for um sinal finito no tempo, eu peço para calcular a energia. Se for um sinal infinito, eu peço para calcular a potência, tá? Ok? Nesse caso aqui, são sinais finitos, eu estou pedindo para calcular a energia, tá? Esse primeiro sinal aqui, ó, é um sinal discreto, são 3 impulsos, né? Então, você tem aqui um impulso centrado em -1, um impulso centrado em 0. Esse -1 tem amplitude, ó, tem amplitude 2. O centrado em 0 tem amplitude 3. E o centrado em 1 tem amplitude -2. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui é o centrado em o tempo -1. Aqui é o tempo 0. E aqui é o tempo 1. Né? Amplitude 2, 3 e -2. Certo? Podia botar aqui, ó. Aqui é o tempo n igual a menos... Opa, não. Isso aqui está errado. Aqui era para apagar isso aqui. Então, aqui é o tempo -1. Aqui é o tempo 0. E aqui é o tempo 1. Né? Então, qual é a energia dele? Como é um sinal de tamanho de duração finita, ele tem uma energia finita. Né? Como é que eu faço calcular a energia? Eu somo ele ao quadrado, né? Então, o primeiro, que a amplitude é 2, que é esse aqui, fica 2 ao quadrado. Esse aqui, 3 ao quadrado. Esse aqui, -2 ao quadrado. Então, fica 4 mais 9 mais 4 dá 17. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, eu recomendo você fazer o gráfico. Todas as questões de energia e potência, eu recomendo fazer o gráfico. Se você for tentar simplesmente pegar isso aqui, ó, e elevar ao quadrado, vai dar uma dificuldade doida. Certo? Pega isso aqui e eleva ao quadrado, vai dar bem mais complicado. Então, sugiro simplesmente pegar, como eu fiz aqui, ó, desse jeitinho aqui. Certo? Vai simplesmente elevando ao quadrado cada delta desse. Tá bom? É a maneira mais fácil. Você vê que ficou bem fácil aqui, né? Bem simples. Tá bom? Ok? E a segunda questão, o item B é contínuo no tempo. Ele é um sinal, ó. O de T é um sinal, ó. O de T é um sinal que começa aqui, né? Em o tempo T igual a 0. Tá? Aqui o tempo 0, ó. T igual a 0. E o de T menos 5 é um sinal que começa aqui no tempo T igual a 5. Tá? Ó, T igual a 5. Então, quando eu subtraio os dois, fica uma janela retangular que só existe entre 0 e 5. Ó. Esse sinal é não nulo apenas entre T igual a 0 e T igual a 5. Tá? Então, ele só existe aqui em T igual a 5. E ele está multiplicado por T. Ó. Tá vendo? Então, na verdade, ele não é assim. Ele é assim, né? Esse sinal, ó. Ele seria assim, ó. Pronto, esse sinal é assim. Ele é uma rampa, que é o sinal T, né? O sinal x de t igual a t seria essa rampa, só que ele só vale de 0 a 5. Certo? Então, ele é não nulo apenas entre 0 e 5, e nesse intervalo ele x de t igual a t. Então, está aqui o gráfico dele. Então, a integral vale de 0 a 5 de t ao quadrado. Certo? Muita gente errou isso aqui que esqueceu de levar ao quadrado. É a integral de o tempo 0 a 5 de t ao quadrado. Certo? Porque a energia é a integral do x de t ao quadrado. Tá? Então, a integral de t ao quadrado fica t ao cubo dividido por 3, né? Para verificar, é só derivar isso aqui, que vai dar t ao quadrado. Né? E aí você substitui o 0 vai dar 0, e 5 ao quadrado vai ser 125 dividido por 3. Então, está aqui. Sugiro sempre fazer o gráfico nesse tipo de questão, tá? Vai ser algo parecido com isso, um contínuo e um discreto. Energia ou poderia ser potência se fosse um sinal infinito. Nesse caso aqui é energia, porque são sinais finitos. Tá bom? A segunda questão vai ser que nem essa. Eu vou dar um sistema e vou perguntar se ele é linear, invariante no tempo, estável e causal. E você tem que provar, justificar as respostas. Né? Nesse caso aqui, é discreto no tempo, mas poderia ser contínuo no tempo. Tá bom? Então, a linearidade, está aqui o sistema. Eu vou selecionar aqui, selecionar, comentar, captura de tela. Eu vou botar para cá, essa página, né? A gente não se perder, tá aqui ele, ó. Então, para saber se é linear, nesse caso aqui, ó, para saber se é linear,
eu posso multiplicar a entrada por uma constante, né? Tá aqui, eu multipliquei a entrada por uma constante. Ó. Então, deu isso, multiplicando a entrada por uma constante, né? Multipliquei o x de n por A. Mas isso aqui é diferente se eu tivesse multiplicado a saída por uma constante. É diferente, então deu diferente. A entrada quando a saída quando a entrada é A vezes x é diferente de x ou de A vezes o y, vezes a saída. Então a homogeneidade não é válida, então o sistema é não linear. Okay? Não preciso provar a aditividade, porque a homogeneidade já furou. Então esse sistema é não linear. Não preciso ir para o outro caso da atividade, tá bom? Agora vamos a invariância no tempo, né? Como é que a gente calcula a invariância no tempo? A gente tem que provar se isso aqui é igual a isso, né? Eu atraso a saída e vejo que dá, e depois eu atraso a entrada e calculo a saída para a entrada atrasada. Então, como é que a gente faz isso? Para calcular a saída atrasada, eu pego essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, onde tem n, eu substituo por n menos n0. Aqui, ó. Foi só o que eu fiz aqui. Onde tem n, peguei isso aqui, onde tem n, substitui por n menos n0. Tá aqui. Beleza. E agora, o outro caso. Como é o outro caso, eu vou atrasar a entrada e ver quem é a saída. No caso, eu atrasei a entrada de n0. Aqui eu vou pegar e calcular a saída quando a entrada deu a mesma coisa. Por quê? Porque o tempo aqui só está dentro do x. Então, quando eu atraso a entrada, é a mesma coisa de atrasar a saída. Então, as duas coisas deram iguais. Então, ele é invariante no tempo. Ok? Beleza, pessoal? Vamos continuando aqui. Agora, estabilidade. Como é que a gente sabe se o sistema é estável? A gente supõe que a entrada é limitada, ou seja, ela tem um valor máximo, de amplitude máximo. Né? O módulo de x ele tem um valor máximo. O que é um sinal ilimitado? É um sinal que cresce indefinidamente, ele não tem um valor máximo. E um limitado é o que tem um valor máximo. Então, se para uma entrada limitada, você prova que a saída é limitada. Na verdade, eu já fiz esse exemplo em sala de aula, eu acho, né? Estou lembrando agora, mas não custa nada a gente revisar aqui. Então, visto que essa função é estritamente crescente, ou seja, a função exponencial de x ela é estritamente crescente, ela sempre cresce. Então, temos que o seguinte, ó, o módulo de y vai ser igual a isso. Ó, certo? O módulo de y. Mas o valor máximo desse... E, aliás, eu podia até tirar o módulo, porque esse aqui é sempre positivo, né? Vai dar sempre positivo. Então, o valor máximo que esse exponencial de x assume é exponencial de b, onde b é o valor máximo. Ora, se b é o valor máximo do x, como ela é estritamente crescente, o valor máximo do x me dá o valor máximo do y. Porque é uma função estritamente crescente. Quanto mais o x cresce, mais o y cresce. Então, o valor máximo da função vai ser quando o x for máximo. E o x é máximo em x igual a bx. Então, o valor máximo que ele assume é esse. Ou seja, a gente achou um limitante para o y. Ou seja, o y é limitado também. Não é o mesmo limitante. O limitante do módulo de x é bx. E o limitante do módulo de y é exponencial de bx. Não é o mesmo limitante, mas não importa. O que importa é que ele tem um limitante. Certo? Então, o y é limitado também. Então, para toda entrada limitada, o y é limitado. Ou seja, o sistema é estável. Tá? E, por fim, para saber se é causal é fácil. É só olhar que esse sistema aqui não depende de entradas futuras. Né? Não depende de entradas futuras, então o sistema é causal. Certo? Só seria não causal se ele dependesse de x de n mais 1, por exemplo, x de n mais 2. Né? Ou x de menos n, porque aí o x de menos n para n negativos ele se torna não causal. Enfim. Okay? Um exemplo fácil, né? É porque a prova bota uns exemplos muito complicados mesmo, não. Quem sabe dessa vez a gente muda, né? Ok? E agora vamos para a terceira questão, que é uma questão de convolução discreta. Vai ter uma questão desse tipo aqui. Como eu falei, eu vou procurar, provavelmente eu vou botar dois sinais infinitos, ou lateral direita ou lateral esquerda. Infinito para a direita ou infinito para a esquerda. Certo? Nesse caso aqui, ó, o sinal h de n, eu não desenhei aqui o gráfico, então vou desenhar aqui. O sinal o h de n é o u de menos n, é a função degrau espelhada, e o x de n é dado por isso, é 1/3 elevado a n u de n. Então, esse h de n aqui, ó, então quem é que ele é? Opa, deixa eu tirar aqui. Ele vai ser o h de n, ele vai ser assim, ó, o h de n ele vai ter aqui, né? Ele é um sinal que vem do infinito até o zero, ele vem assim, ó, certo? Isso é o h de n. Deixa eu escrever aqui. Ó, isso é o h. Eu vou botar h de k, que a gente tem que desenhar em função de k, né? Ó, vou botar aqui, h de k. Certo? Deixa eu botar aqui, ó. Então ele vem aqui, aí ele cai aqui no zero. Ficou meio tortinho aqui, mas é para ser reto.
tá bom? Para ser reto aqui. Deu para entender, né? É o degrau espelhado. E quem é o x? O x é uma exponencial decrescente. Ó, vou colocar aqui k. E aqui x de k. X de k, né? Ele é uma exponencial decrescente que começa multiplicado por um degrau, ou seja, ele só começa em zero. Tá? Então, aqui, vai ser difícil desenhar isso aqui, mas eu vou tentar desenhar aqui como se fosse um exponencial assim, ó. Ops. Pronto. Deve ficar bonitinho, né? Ó, uma exponencial começa em zero, não era para ter começado, para ter começado um pouquinho mais em zero, tá? Aqui ele está começando um pouco depois de zero, mas isso é o h de k, que é o degrau espelhado, e o x de k, que é uma função exponencial decrescente vezes o degrau. Então, é como eu falei, a gente vai escolher um dos dois para ser o índice k e o outro índice menos k. Ou pode ser o somatório de x de k vezes h de n menos k, como está aqui, ou poderia ser o contrário, h de k, x de n menos k. Como é que a gente vai escolher? A gente vai pegar o mais simples deles, que no caso aqui é o h. E o h vai ser, então, o índice n menos k. Então, eu escolhi isso aqui porque o x é o mais complicado. Então, o mais complicado eu escolho para ter o índice k. E o mais simples, que no caso, nesse caso específico, é o h, eu escolho para ter o índice n menos k. Então, se isso aqui é o h de k, aí eu vou desenhar agora o h de menos k. Então, o h de k é isso. Aí, quem é o h de menos k? É isso aqui espelhado. Pronto, fica assim, o h de menos k é isso. O h de k é o degrau espelhado. Então, o h de menos k é o degrau, certo? E aí, o h de n menos k, em função de k, eu vou deslocar de n para a direita, se n for positivo, ou n para a esquerda, se for negativo. Então, eu vou deslocar isso aqui, ó, de n. Ó, vou deslocar de n. Isso aqui passa a ser n. Eu desloquei de n para a direita, certo? Na verdade, tanto faz. Eu desloquei de n para a direita se o n for positivo. Se for negativo, eu desloco para a esquerda. Mas o que importa é que ele é um degrau que ele vai subir no ponto k igual a n. Certo? Eu desloquei de n para a direita se for positivo, n para a esquerda se for negativo. Mas o que importa é que ele é um degrau que sobe no ponto k igual a n. Certo? Esse n aqui pode estar... Eu não botei o eixo onde é que está o zero aqui, né? O eixo zero pode estar aqui. O k igual a zero pode estar aqui. Tá? Então, ó, o primeiro caso seria o quê? Ó, o caso n igual a zero. No caso n igual a zero, n menor do que zero, desculpa. No n menor do que zero, ó, ele é negativo. Aqui o eixo do zero ia estar aqui, ó. Certo? Então, a interseção entre essas duas partes aqui, ó, entre esse aqui e esse, é de zero a infinito. Ó. Está entre zero e infinito. Ó. Então, o somatório de zero a infinito. Por quê? Porque para o k negativo, o x de k é nulo. Né? Então, e para k positivo, os dois, esse aqui é não nulo e esse aqui é não nulo para k positivo também. Então, a interseção entre esse e esse seria k entre zero e mais infinito. Então, eu vou fazer esse somatório entre k e zero e mais infinito. Aí, x de k vezes h de n menos k. O h de n menos k ele vale só 1 ou 0. Então, não preciso botar aqui na expressão, lembra? Só vale 1 ou 0, então não preciso colocar aqui na expressão. Porque o 0 e o 1 servem só para limitar o somatório. E o x de k está aqui, ó, 1/3 de k. Mesma coisa, o de k não preciso colocar no somatório. Então, basta colocar o 1/3 de k. Pronto, aí isso aqui quem é? Isso aqui é uma soma de OPG infinita. Né? A expressão, lembrando, né, é assim, é o A0 dividido por 1 menos Q, que é a razão. Isso, a razão tem que ser menor do que 1. No caso, a razão é 3. Né? Então, o termo inicial A0, quem é? Só substituir k igual a 0 dá 1. Né? K igual a 0 dá 1 aqui. E 1 menos a razão é 1/3. Então, ficou 1 dividido por 1 menos 1/3. Ficou 1 dividido por 2/3, fica 3/2. Ok? Beleza? Então, é isso para n negativo. E o segundo caso é n positivo. Quando n for positivo, na verdade, eu vou ter isso. Ó. Quando n for positivo, ele vai estar à direita do eixo y. Né? Então, no caso aqui, a interseção entre esses dois gráficos é quem? K de n para infinito. Ó, porque nesse caso aqui, eu esqueci de botar aqui. Aqui é o gráfico de n menos k. Né? Foi mal, esqueci. Aqui é o gráfico de h de n menos k. Então, o n menos k ele só vai ser não nulo para k maior do que n, sendo que o n é positivo. Então, a interseção entre esses dois é k de n até mais infinito. Como eu escrevi aqui, ó, a interseção entre eles está aqui, ó,
K de N é mais infinito. Então, vai ser a mesma coisa. A única diferença aqui, em vez de esse K igual a 0, vai começar em K igual a N. Só essa a diferença. Certo? Em vez de começar aqui, começa aqui. O resto é idêntico. Tá? Fica o somatório de 1/3 de K. A mesma coisa, só muda o quê? Só muda o termo inicial, esse A0 aqui. Que eu substituí K igual a 0, ficou 1. E eu substituí aqui K igual a N, fiquei 1/3 de N. A razão é a mesma, 1/3. Então, dá isso aqui, ó. 1/3 de N vezes dividido por 2/3. Aí é multiplicado por 3 meios, né? Aí, como está multiplicado por 3 meios, eu botei esse 1 dos 3 cancelou com N. Podia parar aqui, mas esse N-1 aqui é porque ficou assim, pessoal. Deixa eu explicar aqui direitinho. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. 3 meios, 3 dividido por 2, vezes 1/3 elevado a N. Aí esse 3 aqui, ó, pessoal, eu botei aqui para dentro. Ó, eu vou ficar aqui 1 meio, vou multiplicar isso por 3. Só que 3 é o quê? 3 é 1/3 vezes elevado a menos 1, né? Ó, ficou assim, ó. 3 é 1/3 elevado a menos 1. Então, eu juntei esses dois aqui, ó. 1/3 elevado a menos 1 com 1/3 elevado a N, ficou 1/3 elevado a N menos 1. Certo? Vou repetir. O 3 eu substituí como 1/3 elevado a menos 1. Tá? Então, 1/3 elevado a menos 1 vezes 1/3 elevado a N, ficou 1/3 elevado a N menos 1. Ok? Então, está resolvida a questão nos seus dois casos. Beleza? Você vê que eu botei N igual a 0 aqui, N menor do que 0 e N maior ou igual a 0. Podia ser o contrário também, certo? Podia ser o contrário. Eu poderia ter colocado... Deixa eu apagar essas coisas aqui. Eu poderia ter colocado N menor ou igual a 0 no primeiro caso, certo? E no segundo caso, N maior do que 0. Tanto faz. Se eu colocar N igual a 0 aqui, ó, bem aqui, esse N igual a 0 fica 1/3 elevado a menos 1. Ó. Se eu colocar N igual a 0, fica aqui, ó, fica 1/3 elevado a menos 1, fica 3 meio, dá no mesmo. O caso N igual a 0 pode ser o caso de cima ou de baixo, você escolhe. Tá bom? Ok? Espero que esteja entendendo aí. A quarta questão da prova vai ser que nem essa aqui também, vai ser uma convolução contínua. A mesma coisa, eu vou botar o caso mais simples, que é o caso de um sinal é lateral direito, ou dos dois sinais são infinitos, mas só para a direita ou só para a esquerda. Nesse caso aqui é um sinal infinito para a esquerda, o outro é infinito para a direita. Aqui um é infinito para a direita, o outro é infinito para a direita também. Esse é o caso mais simples possível. Esse ano eu estava com pena da turma, eu acho. E botei a convolução mais simples que tem, que é essa aqui. Ó. Tanto a resposta a impulso como o x, eles são iguais a uma função degrau. Certo? Então, como é que ficam os desenhos? Os desenhos ficam assim. Né? O H de tal, né? O H de tal fica um degrau, assim. Ó, isso é o H de tal. E o X é a mesma coisa. Vou até copiar aqui, ó. X fica a mesma coisa. Certo? Aí eu vou escolher um dos dois para ser o x de t menos tal. Tanto faz aqui, porque os dois são iguais. Lembra que eu falei que aquele que for mais simples, a gente escolhe para ter o índice t menos tal. E o que for mais complicado, a gente deixa com o índice tal. Nesse caso, os dois sinais são iguais, o h de t e o x de t. Então, tanto faz. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou escolher o x aqui, ó. X de menos tal, eu espelho. Fica o degrau espelhado. Certo? O x de menos tal. E o x de t menos tal, eu desloco de t para a direita. Tá? Então, ele fica deslocado para a direita de t. Fica assim, ó. Fica assim. Ele passa a deslocar. Se o t for positivo, eu desloco de t para a direita. Se o t for negativo, eu desloco de t para a esquerda. Mas o que importa é que ele é um degrau espelhado em que ele cai no tal igual a t. Lembrando, isso aqui é tal, ó. Essa variável aqui é o tal, que é a de integração. Ele cai no tempo tal igual a t. Isso é o que importa. Esse t pode ser positivo ou negativo. Eu posso ter deslocado para a esquerda ou para a direita. No primeiro caso, t negativo, ó. T negativo não há interseção entre os dois. Ó. Se esse t aqui for negativo, ó, significa que o eixo x vai estar aqui. O eixo y, desculpa. O eixo y vai estar aqui, ó. Aqui é o zero. Então, não vai ter não vai ter interseção. Ó. Isso aqui, se o t for negativo. Se você olhar para esse gráfico aqui, né, e esse gráfico aqui, eles não têm interseção. Né? Aqui é o zero. Tá? Então, a saída é nula.
primeiro caso, para T negativo ou T menor ou igual a zero, T menor do que zero ou menor ou igual, a saída é nula, tá? Não tem, porque não tem interseção, tá bom? O segundo caso, para T positivo, né? Ó, como é que fica? No caso é T positivo. Então, isso aqui tá aqui assim, ó. O eixo Y está desse lado aqui, ó. Nesse caso aqui, eles têm uma interseção entre quem? Entre esse aqui, ó. Esse aqui e esse, a interseção entre 0 e tal. Tá vendo? Esse aqui começa ele é nulo, né? Aqui para tal negativo, para tal positivo ele começa a ser igual a 1. E aqui ele é igual a 1 e só deixa de ser 1 quando t igual a tal. Então, a interseção entre esses dois gráficos é tal entre 0 e t. Certo? Tá vendo aqui, ó? Tá, esses dois gráficos, se eu fosse sobrepor, a interseção é tal entre 0 e t. Então, tá aqui, a interseção entre eles é tal entre 0 e t. E aí, acontece que esse aqui é muito fácil a integral, né? Porque a integral entre 0 e t está aqui, né? E aí dá tudo 1. A integral de h de t vezes x de t menos tal é tudo 1. Porque são funções integrais. Lembra que eu não preciso, quando é integral, eu não preciso botar, porque só é 0 e 1. Então eu não preciso botar nada. Então fica a integral de nada, a integral de 1. Ora, a integral disso aqui dá t, né? A integral de 1 dá tal, né? E tal. Fica t menos 0, dá t. Okay? Esse é um exemplo muito simples mesmo, tá? Na prova vai ter uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Porque também esse aqui foi muito simples, né? Mas eu fiz uns exemplos com vocês, tem a outra videoaula aí. Fiz exemplos mais complicados em sala de aula também, né? E é isso, vai ter a monitoria também, tá bom? Mas não vou botar exemplo complicado não, tá, galera? Certo? Vou botar exemplo simples. Nesse naipe aqui, o que pode acontecer é ser um pouquinho diferente disso, tá? E pronto, a última questão vai ser uma questão de diagrama de blocos, certo? Aí começa aqui, ó, uma interconexão de sistemas lineares invariantes no tempo é mostrada na figura abaixo. Suponha que a resposta é para o sistema global, com entrada x de n e saída y, seja dado por h de n. Então, isso aqui tudo, ó, esse pontilhadão todo aqui é o h de n. Resolva as questões abaixo. Expressa h de n em função de h1, h2, h3 e h4. Então, é aquela velha história das interconexões em paralelo, em série, né? Então, como é que a gente vai fazer? Esse primeiro aqui, ó, é um sisteminha de resposta a impulso, ó, H2 mais H3. H2 de N mais H3 de N. Pessoal, essa questão aqui está em discreto no tempo, mas na prova ela pode ser contínua, tá? Não tem problema, tá? É muito parecido, certo? Aqui está discreto, mas poderia ser contínuo. Aí em seguida eu vou fazer a conexão em série, né? Em cascata desses aqui, ó. Desse aqui, que eu acabei de fazer, com esse H4. Então, esse aqui está de vermelho, vai ser isso. Quando é conexão em cascata, em paralelo, a gente soma as respostas a impulso. E quando é conexão em série, em cascata, a gente faz a convolução das respostas a impulso, né? Então, esse bloquinho de vermelho aí, a resposta a impulso dele vai ser isso. Vou botar um asterisco aqui de convolução, como se fosse uma convolução. Tá? Ixi, mas convolução. Vou botar assim, conv. Convolução com... Para não confundir com produto. Muita gente erra e bota produto. Muita gente, tá, pessoal? Não é produto, é convolução, tá? O H4 de N. Muita gente faz esse erro, bota produto. Não é produto, é convolução, tá? E por fim, eu vou pegar esse blocão em vermelho e vou fazer a conexão em paralelo com esse H1. Ó, e chego já no final. Conexão em paralelo. Ou seja, eu somo as duas respostas de impulso. Eu vou somar isso aqui. Desculpa, tá aqui. Eu vou somar isso com H1. Mais H1 de N. Então, pronto. Isso aqui é o H de N. Você pode deixar o H de N, tá aqui, ó. Você pode deixar assim, desse jeito. Tá? Ou seja, é o H2 mais H3, convolução com H4, tudo isso mais H1. Certo? Você pode ajeitar isso aqui se você quiser. Certo? E fazer uma coisa, fazer essa distributividade aqui, ó. Isso aqui, ó. Fazer assim, ó. Pronto. Pode até tirar esse parênteses aqui, certo? Então, ó, fica a convolução do H4 com o H2, eu fiz a distributividade, né? Mais a convolução do H4 com o H3, tá vendo? H2 convolução com H4, H3 convolução com H4, mais o H1, certo? Então, essa é a resposta da questão A, ok? Lembrando, isso aqui eu botei conv, para que se eu botasse assim, ó, vocês iam pensar que é um produto. Não é produto, é convolução, tá? Ok? Aí na letra B eu dou uns exemplos, ó, vou até puxar para cá isso. Eu dou uns exemplos e peço, tá aqui, eu fiz, mas tá aqui, né, embaixo abestado, né? Eu fiz, mas tá aqui a resposta,
Ó, tá aqui exatamente a resposta, aqui é o símbolo de convolução, né? Aí, nessa próxima questão, vou apagar aqui, né? Nessa próxima questão, ó, vou botar aqui para baixo, eu vou substituir o que ele está dando, né? Eu tenho isso aqui, ó, e vou substituir isso aqui, né? Então, eu vou substituir H1 por menos U de N menos 1, tá aqui H1, que é esse primeiro aqui, que estava no último, do primeiro. Aí H4 é delta de N menos 1. H2 é U de N, aí está aqui convolução de U de N com delta de N menos 1. Certo? E por fim, a convolução do H4, que é delta de N menos 1, com o H3, que é delta de N. Certo? Certo? Aí, nesse caso, eu quero que vocês não só deixem assim, mas resolvam essa convolução aqui, né? Por quê? Porque a gente sabe, né? A gente viu em sala de aula, que quando a gente convolve com delta de n menos n0, é o mesmo que atrasar o outro sinal por n0, né? Então, aqui nesse caso, ó, ficou delta de essa parte aqui, essa parte aqui ficou... Só um momento, pessoal. Só um momentinho, um segundo. Não vai fazer lanche. Se você me atrapalhar de novo, fica de castigo. Se você me atrapalhar, você fica de castigo amanhã. Castigo amanhã. Não é castigo. Pronto, voltei. Aí, ó. A convolução do U de N com delta de N menos 1 é o mesmo. Ó, essa convolução aqui é o mesmo que atrasar o U de N menos 1. Certo? É o mesmo que atrasar. Certo? Tá vendo? O U de N foi atrasado, ficou o de N menos 1. Isso aqui é o mesmo que atrasar o delta de N. Ficou delta de N menos 1. Ou se você preferir... Aqui! Ou se você preferir... Certo? Papai! Só um momento, pessoal. Aqui, só um momento. Papai, filho, eu tô gravando uma aula. Tô terminando, tô gravando uma aula. Tô terminando, tô gravando uma aula. Deixa comigo. Vou descer. Tô terminando. Essa convolução aqui tem duas formas de olhar. Ou você está atrasando o delta de N, passando por um atraso ideal de 1 no delta de N, e aí fica delta de N menos 1. Ou você está convolvendo por delta de N, convolver por delta de N não faz nada, né? Convolver por delta de N dá sempre o mesmo sinal, ele não faz nada. Então, é como se a entrada fosse delta de N menos 1, ficou delta de N menos 1 na saída. Aí cancelou, ó, a resposta ficou delta de N menos 1. Aí as duas últimas questões, aquela que a gente viu no finalzinho, na última aula, né, que é como é que você diz se um sistema é estável e causal só olhando a resposta a impulso? Um sistema linear invariante no tempo, como eu sei se ele é causal ou estável só olhando a resposta a impulso? Para saber se ele é causal só olhando a resposta a impulso, eu vou relembrar vocês, né? A gente vê se a gente tem a resposta a impulso aqui, certo? Tá? E a gente tem que... A resposta a impulso não pode ter nenhum componente não nulo para o n negativo. Tá? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, não pode ter nada não nulo, certo? Tá? Não pode ter, só pode ter coeficiente não nulo desse lado aqui, certo? Só pode ter aqui. Peraí, não, tudo errado aqui. Pronto, certo? Então, para o n negativo, ele tem que ser nulo, tá bom? Só pode ter coeficiente componente não nulo para n positivo. Nesse caso aqui, ó, a resposta ao impulso é delta de n menos 1. Ele é só um impulso, ó. Ele é só um impulso aqui centrado em quem? Em n igual a 1. Ó, ele é centrado no n, centrado no n igual a 1. Então, o único componente não nulo é para n igual a 1, é para positivo. Então, ele é causal, certo? Ele é causal por conta disso aqui, porque ele não tem todos os componentes para n negativo são nulos. Okay? Então, isso é para saber se o sistema é causal a partir da resposta a impulso. O mesmo valeria se fosse contínuo no tempo. E para saber se ele é estável a partir da resposta a impulso, você tem que saber se ele é absolutamente somável. Você tem que somar, tem que fazer essa soma aqui, ó, e tem que saber se isso converge. Tem que saber se isso converge. Nesse caso aqui só tem um componente. Ele é um sistema FIR, resposta a impulso finita. Só tem um coeficiente não nulo. Então, logicamente, ele converge. Vocês lembram disso? Todo sistema FIR é estável. Porque todo sistema FIR só tem um número finito de coeficientes não nulos. Então, essa soma aqui só vai ter um número finito de termos. Um número finito de termos sempre vai convergir.
né? Uma premissa básica para uma soma divergir, ela ser infinita, tem infinitos termos, né? Então, como é φ, então ele é estável, porque essa soma aqui dá 1, é finita, tá? Ok? Se fosse contínuo no tempo, você ia ver se a resposta do impulso é absolutamente integrável. Se ela fosse absolutamente integrável, seria estável, certo? Mas aí valeria a mesma ideia para φ, né? Se ele for φ, a área dele, do modo dele, com certeza vai ser finita. Tá? Então ele seria estável. Se for IR, aí a resposta impulsiva infinito pode ser estável ou instável. Tá bom? Então, vai ter uma questão desse jeitinho na prova também. No final, eu vou perguntar se ele é estável e causal, a partir da resposta impulso. Beleza, pessoal? Tá aqui eu boto as fórmulas aqui da convolução, da soma integral de convolução, soma dos n primeiros termos de uma PG e das somas de uma PG infinita, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tô por aqui no WhatsApp. Em horário comercial, hein? Nada de mandar mensagem de noite. Tchau, tchau.